Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Existe um motivo silencioso que te trouxe até aqui. Talvez um incômodo que você não consegue explicar. Uma sensação de que algo está prestes a mudar, mas ainda não se revelou. É como se o universo tivesse te colocado exatamente neste instante para que você lembrasse. O caos que antecede a virada não é castigo, é convite. Talvez, ultimamente, tudo pareça desmoronar. Portas que antes estavam abertas começaram a se fechar. Pessoas se afastaram. Caminhos que pareciam certos ficaram turvos. E no meio disso, um vazio começou a crescer dentro de você. Um vazio que assusta, mas que, no fundo, parece esconder uma promessa. Eu sei. É exaustivo sentir que está fazendo tudo certo e ainda assim a vida parece te testar. Mas e se esse silêncio, essa pausa desconfortável, for apenas o espaço onde o novo está se formando? Na física quântica, chamamos esse instante de colapso antes da virada. É o momento em que o campo energético reorganiza cada partícula para criar uma nova realidade. O antigo começa a se desfazer, não porque falhou, mas porque não vibra mais na frequência do que você está se tornando. E é por isso que dói, porque há uma parte sua que resiste ao novo e outra, mais silenciosa, que está tentando nascer. A neurociência chama isso de homeostase neural. Quando o cérebro tenta preservar o conhecido, mesmo que o conhecido doa, ele quer segurança, não transformação, mas o seu espírito quer liberdade. Então respire, agora. Respire de verdade. Sinta o ar entrar e sair como se fosse o próprio universo te recordando de que ainda há vida dentro de você. Permita-se sentir o desconforto sem lutar contra ele. Observe a mente querendo voltar ao velho. Observe o corpo pedindo controle. E apenas observe. Porque a consciência que observa é maior do que qualquer turbulência que passa. Repita em silêncio. Eu aceito o silêncio como parte da minha expansão. Diga com o coração, mesmo que não acredite totalmente ainda. O campo quântico não precisa de fé cega. Ele responde à sua intenção. O simples ato de dizer "eu aceito" já começa a realinhar suas frequências. Talvez nas próximas 24 horas você perceba um sinal, pequeno, sutil, mas inconfundível. Um olhar, uma frase, uma coincidência improvável. Não force, apenas observe. É o universo te mostrando que a virada já começou. Nada está parado. O que parece estagnação é gestação. O que parece vazio é campo fértil. E o que parece fim é apenas o espaço sagrado antes do salto. Quando o universo testa sua frequência, às vezes parece que o universo está brincando com você. Você dá um passo à frente, algo o empurra 2 para trás. As coisas começam a fluir e, de repente, algo trava. Pessoas somem, planos desmoronam, oportunidades escorrem pelos dedos e a mente logo grita: por que isso está acontecendo comigo? Mas e se não for um castigo? E se for um teste vibracional? Não para te punir, mas para medir o quanto você realmente sustenta a frequência do que pediu? O que chamamos de teste espiritual não é uma aprovação externa, é uma calibração interna. O campo quântico reage à sua vibração dominante, não às suas intenções momentâneas. Quando você diz "eu confio", mas por dentro vibra medo, o campo lê o medo. Quando você declara "eu mereço", mas ainda duvida, o campo responde à dúvida. Não há julgamento, apenas resposta vibracional. O universo não é um pai que avalia, é um espelho que reflete. Joe Dispenza explica que, no instante em que criamos uma intenção, milhões de probabilidades começam a colapsar no campo quântico. É a dopamina, o neurotransmissor da antecipação, que impulsiona o cérebro a esperar resultados imediatos. Mas quando eles não vêm, o sistema entra em frustração e a vibração oscila.
O campo sente essa oscilação. A energia que antes estava se condensando começa a se dispersar. E então você acredita que perdeu o sinal, quando na verdade foi sua mente que perdeu o foco vibracional. A coincidência é apenas o nome que damos à coerência que ainda não entendemos. Tudo o que parece aleatório é, na verdade, sincrônico em um nível mais sutil. O universo testa sua frequência, sim, mas o teste não é moral, é energético. Ele pergunta silenciosamente: você já vibra o que deseja? Ou ainda vibra a falta? E a resposta não vem das palavras, vem do seu estado emocional mais constante. Quando algo te frustra, quando uma situação parece o oposto do que você pediu, esse é o momento de maior poder. É ali que a vibração real se revela. Observe seu corpo. O peito contrai, o estômago aperta, a respiração encurta. Esses são os sinais físicos de uma frequência em oscilação. Não lute contra eles. Sinta, reconheça. Respire profundamente e diga internamente: eu me lembro de quem sou mesmo no meio do teste. A cada vez que você escolhe permanecer presente em meio ao caos, algo em você se fortalece. O campo percebe que a sua vibração estável é mais forte do que a instabilidade das circunstâncias e, lentamente, começa a se reorganizar. É nesse ponto que o universo se torna coerente com você. Porque coerência é quando emoção e intenção vibram na mesma direção e o campo responde imediatamente a isso. Então, quando tudo parecer contradizer o que você pediu, lembre-se, o teste não é um obstáculo, é uma aferição de frequência. Ele pergunta se você realmente se tornou a energia do que deseja. E quando a resposta é sim, não porque disse, mas porque sentiu, o campo inteiro começa a conspirar em silêncio a seu favor. Repita agora, apenas com presença: minha vibração é o meu verdadeiro teste. E sinta, não há pressa, não há erro. O universo não está te punindo, está te calibrando. E no instante em que você sustenta essa vibração, algo muda de lugar. Invisível, profundo, real. O sinal invisível da sincronicidade repetida. Há momentos em que o universo parece começar a sussurrar por todos os lados. O mesmo número que aparece no relógio, nas placas, nas notas de compra. Uma música que surge em momentos improváveis. Um nome que se repete em conversas diferentes. E você sente que algo está tentando te dizer alguma coisa. Isso não é coincidência. É o campo quântico falando a linguagem da repetição. É o invisível tentando ganhar forma. Carl Jung chamava esse fenômeno de sincronicidade, um eco da consciência que liga acontecimentos externos a estados internos. Não é o acaso que une esses pontos, é a vibração que os entrelaça. Quando sua frequência muda, o campo ao redor começa a refletir essa mudança. As repetições são ecos vibracionais, sinais de que a realidade está se reorganizando em torno do seu novo estado interno. O universo não fala português, fala energia. E quando você vibra algo com consistência, o campo responde com padrões reconhecíveis. A mente subconsciente é o tradutor dessa linguagem. Ela cria pontes invisíveis entre o que você sente e o que o mundo mostra. Tudo o que você acredita profundamente se manifesta como filtro perceptivo. O cérebro busca, no imenso mar de informações à sua volta, o que ressoa com a vibração predominante. Por isso, certos números, sons ou pessoas começam a se repetir. Não para te confundir, mas para te confirmar. São os rastros da coerência vibracional. Mas há um ponto delicado nesse processo. Quando a mente está ansiosa, ela pode transformar o campo em espelho da carência. Começa a ver sinais em tudo, não porque está desperta, mas porque está em busca de controle. A intuição é silenciosa. A ansiedade é barulhenta. A intuição chega como uma certeza suave, sem explicação. A ansiedade vem como urgência e medo de perder. Distinguir uma da outra é parte da maestria vibracional.
Uma forma de se alinhar a essa leitura mais sutil é registrar o que se repete e o que você sente em cada repetição, não como superstição, mas como mapeamento vibracional. O padrão não está fora, está dentro. Quando você escreve o que vê, o inconsciente começa a revelar o que está emitindo. É como se o campo te mostrasse, pouco a pouco, o mapa energético da sua própria transformação. Tudo o que se repete está te ensinando a enxergar o invisível. Não busque apenas o significado literal, sinta o que cada repetição desperta. Às vezes, um número não traz uma mensagem, mas uma frequência. Uma melodia não diz algo, mas muda seu estado. E é nesse estado que a manifestação se aproxima, porque o campo responde não às palavras, mas à vibração sustentada. Feche os olhos por um instante e permita-se apenas observar. Observe o fluxo da vida repetindo seus símbolos ao seu redor. Eles não pedem decifração imediata, pedem presença. A sincronicidade é o modo como o universo confirma que você está se tornando consciente da própria criação. Cada repetição é um eco do seu despertar. E o despertar, meu amigo, é sempre o primeiro sinal de vitória. O erro oculto. Buscar o sinal em vez de senti-lo. Há uma armadilha sutil no caminho espiritual. Confundir a presença do sinal com a prova de que algo vai dar certo. Quando a mente quer controlar o invisível, ela transforma o campo em um tabuleiro de confirmação. Começa a vigiar o tempo, a contar coincidências, a comparar movimentos. Mas o fluxo do universo não se revela sob vigília. Ele floresce no espaço onde a atenção descansa. Quando você busca o sinal, ele se distancia. Quando você se torna o sentir, ele se manifesta. A espera ansiosa é a frequência da escassez disfarçada de fé. É a vibração de quem acredita que o universo ainda precisa entregar algo que falta. Mas o campo quântico não trabalha com falta. Ele responde ao estado de completude. A ansiedade pela chegada de um sinal bloqueia o fluxo porque afirma, energeticamente, que o sinal ainda não veio. É um paradoxo vibracional. Quanto mais você busca, mais confirma a ausência. O segredo está em inverter o movimento. Em vez de procurar, sentir. Em vez de pedir, vibrar o já realizado. A psicologia da escassez mostra que o cérebro, quando focado na espera, entra em modo de sobrevivência. Ele passa a enxergar apenas o que confirma a carência. É o mesmo mecanismo do efeito Baader-Meinhof. Quando algo se torna relevante, o cérebro o percebe em todos os lugares. O problema é que, quando a relevância é o medo de perder, ele começa a enxergar apenas o que falta. A percepção vira armadilha. O campo reflete o mesmo vazio que o observador insiste em ver. Mas há uma saída. E ela começa no silêncio. Não o silêncio de quem se resigna, mas o de quem se reconecta. 5 minutos de pausa podem reconfigurar todo o campo mental. 5 minutos de ausência de estímulo, sem tela, sem som, sem expectativa. Nesse silêncio sensorial, o corpo volta a ser antena. A respiração se torna ponte e o sentir retorna. É nesse espaço que o sinal verdadeiro se manifesta, não como evento, mas como presença. Quando o pensamento desacelera e o corpo relaxa, algo sutil acontece. A vibração se eleva naturalmente, sem esforço. O campo começa a se alinhar à sua paz e não à sua busca. A mente tenta entender, mas a alma apenas sabe. É como se o universo dissesse: agora você está ouvindo na frequência certa. O sinal não é um número, nem uma frase, nem um acontecimento. É o instante em que você sente que não precisa mais procurar. Repita em silêncio: eu silencio para ouvir o universo. Deixe essa frase se tornar um estado. E quando, sem aviso, surgir uma sensação de paz sem motivo, saiba, esse é o sinal. Não vem de fora, vem do campo interno que finalmente entrou em coerência. O fluxo volta a acontecer.
A intuição retorna e o movimento natural da vida recomeça. Porque quando você deixa de buscar o sinal se revela através de você. A entropia espiritual, quando o caos é o mensageiro. Há momentos em que tudo parece ruir. As estruturas desabam, os planos perdem o sentido, o chão que sustentava as certezas começa a se desfazer sob os pés. É fácil olhar para isso e chamar de fracasso. É fácil acreditar que o universo o abandonou. Mas o caos, em sua essência, é apenas a reorganização do campo. É a vida realinhando o que não vibra mais com o que você está se tornando. Na física, a segunda lei da termodinâmica descreve a entropia como a tendência natural de todo o sistema se mover do ordenado ao desordenado, para depois encontrar uma nova forma de equilíbrio. A consciência faz o mesmo. Quando cresce, ela precisa atravessar o colapso. Nada que se expande permanece intacto. O que parece desordem é apenas energia buscando nova coerência. E no nível espiritual, essa desorganização é o prelúdio da clareza. O caos não é punição, é purificação. Toda a travessia do herói passa por esse ponto, o momento em que a antiga identidade começa a se desfazer. A mente luta, o coração se contrai, o corpo sente medo, mas o espírito observa, porque sabe que o colapso é o rito de passagem entre o velho e o novo. O que morre agora é apenas o que não pode te acompanhar na próxima frequência. E isso é doloroso, mas também é sagrado. A borboleta não nasce enquanto a lagarta tenta preservar a forma. Muitos que renasceram espiritualmente descrevem o mesmo padrão. Antes da expansão, veio o colapso. Antes da revelação, o vazio. Antes da cura, a perda. O caos é o mensageiro do realinhamento. Ele diz: nada mais será como antes. E é exatamente isso que você pediu. Há uma inteligência oculta na desordem. Quando tudo se desfaz, é porque algo maior precisa emergir. Observe como o caos força o desapego. Como ele obriga a parar de sustentar o que já não faz sentido. Como ele expõe o que era medo disfarçado de estabilidade. É no meio da confusão que você vê com nitidez o que ainda carrega por hábito. O colapso não destrói o que é verdadeiro, apenas o que é ilusório. E quando a poeira assenta, o que permanece é o que já estava pronto para florescer. Respire dentro do caos. Ele não veio para te engolir, mas para te purificar. Pergunte a si mesmo, em silêncio: o que em mim está sendo reorganizado agora? Deixe que essa pergunta ecoe, sem buscar resposta imediata. Ela abre espaço para que o inconsciente se mova, para que o campo volte a se alinhar. Porque o caos é movimento, e o movimento é vida. Repita internamente: o caos é o universo limpando espaço para o novo. Permita que essas palavras se tornem abrigo, porque quando você as sente, o caos perde o poder de te assustar. Ele se transforma em sinal, e de repente o que parecia fim se revela como reinício. Tudo se move, tudo se realinha, tudo se prepara para o que está prestes a nascer. Há um ponto no caminho em que as palavras perdem força. Nenhuma técnica parece funcionar. Nenhuma afirmação vibra com a mesma intensidade. E a mente, cansada de tentar entender, simplesmente se cala. Esse é o instante mais temido por quem busca transformação e, paradoxalmente, o mais poderoso. É o ponto de rendição, o lugar silencioso onde o eu para de lutar para que o fluxo possa enfim agir. A entrega consciente não é desistência, é maturidade vibracional. É o momento em que o buscador deixa de perseguir o resultado e se torna a própria frequência do resultado. Durante muito tempo, fomos condicionados a acreditar que precisamos controlar tudo: os pensamentos, os sentimentos, as pessoas, os desfechos. Mas o controle é a linguagem do medo. Ele parte da suposição de que, sem intervenção constante,
algo dará errado. A entrega, por outro lado, é a linguagem da confiança. Ela não nega o movimento, mas o direciona de modo sutil. Entregar-se não é cruzar os braços, é alinhar o coração com a inteligência que guia o universo. Quando isso acontece, o campo quântico responde de maneira imediata, porque já não há resistência. A fronteira entre desistir e se render é tênue, mas profunda. Desistir é perder a fé na vida. Render-se é confiar tanto que a fé se torna desnecessária. É o ponto em que o coração e o cérebro entram em coerência e a vibração se estabiliza em um padrão que o campo reconhece como harmonia. Estudos do HeartMath Institute demonstram que, quando há coerência entre coração e mente, o campo eletromagnético do corpo se expande de forma mensurável. Essa expansão é a assinatura energética da entrega. É como se, ao soltar, o indivíduo dissesse ao universo: agora você pode agir através de mim. A entrega consciente nasce quando o desejo se transforma em estado, quando a visualização deixa de ser esforço e passa a ser reconhecimento, quando você não precisa mais lembrar do que quer, porque já vibra o sentimento de quem possui. Essa é a verdadeira manifestação, a fusão entre emoção e intenção. Enquanto houver distância entre o que você sente e o que deseja, o campo entende que a realidade ainda não colapsou. Quando há coerência, não há mais espera, apenas expressão. A mente tenta compreender esse processo, mas a entrega é um fenômeno que escapa ao intelecto. É mais uma lembrança do que uma descoberta. Em algum ponto profundo você já sabe como confiar. Já experimentou a sensação de estar em paz sem motivo, de se sentir guiado sem saber como. Essa é a vibração da entrega. É um retorno ao estado natural do ser. Crianças vivem assim, inteiramente entregues ao instante, sem controlar o próximo passo, sem antecipar o futuro. Quando o adulto reaprende a fazer isso conscientemente, o campo se reorganiza em torno dessa nova leveza. A respiração é a ponte entre a entrega e o controle. Ela traduz o estado interno em vibração física. Quando a respiração é tensa, o corpo comunica ao campo que há resistência. Quando se torna profunda e fluida, o campo entende que há confiança. É por isso que a prática da respiração quântica é tão poderosa. Ela não muda o ar, muda a informação que o ar carrega. Essa respiração acontece em 3 fases. A primeira é a intenção. Nela você traz para o centro do peito a imagem do que deseja, não como desejo carente, mas como lembrança do que já é seu em potencial. Essa visualização não precisa ser vívida, precisa ser sentida. É a vibração da intenção que informa o campo, não a nitidez da imagem. A segunda fase é a expansão. O ar entra, o peito se abre e você sente o campo ao redor se mover com o seu corpo. O universo respira junto com você. Não há separação. Cada inspiração é uma troca de energia entre o visível e o invisível. E por fim vem a gratidão. O ar sai, e com ele, toda a expectativa. O corpo se entrega, a mente silencia, e o coração reconhece. Está feito. Gratidão. Não é emoção de quem recebeu, é o código vibracional de quem já se tornou. A entrega consciente acontece no instante em que você deixa de monitorar o tempo. Quando o relógio perde importância e o processo ganha vida própria. É o estado em que o buscador percebe que não há nada a conquistar, apenas algo a permitir. A vibração da entrega é circular. Não começa, não termina. Ela apenas é. E, paradoxalmente, é nesse ponto que as maiores transformações acontecem. Quando o campo percebe a ausência de resistência, ele responde com sincronicidade, coincidências perfeitas e movimentos inesperados. Tudo parece fluir, não porque algo mágico tenha surgido, mas porque, finalmente, você parou de interromper o fluxo. Muitas tradições espirituais chamam essa fase de paz sem motivo. É o estado vibracional mais alto que um ser humano pode experimentar antes da materialização. É a frequência onde não há desejo nem carência, apenas reconhecimento. A vibração da paz é a assinatura da manifestação, porque no campo quântico, o semelhante atrai o semelhante. E a paz é a vibração daquilo que já está completo. Observe como, quando você está em paz, o mundo parece cooperar. As pessoas surgem no momento certo. As oportunidades fluem sem esforço.
As respostas chegam antes da pergunta. Isso não é acaso, é coerência vibracional. Quando razão e emoção se alinham, o tempo deixa de ser linear e se torna sincrônico. O que estava distante se aproxima. O que parecia impossível se revela natural. Mas a mente humana ainda tenta medir a entrega. Ela pergunta: como saber se me entreguei de verdade? A resposta é simples e impossível de explicar. Você sabe porque sente. A entrega não tem som, mas tem uma textura. É um relaxamento do corpo, um alívio sutil no peito, uma sensação de retorno ao lar. Quando você se entrega, o corpo inteiro suspira. Não há euforia, há serenidade. E é exatamente essa serenidade que antecede a virada vibracional. A paz sem motivo é o último sinal antes da manifestação. É o campo te dizendo: agora estamos em coerência. É quando a vibração daquilo que você é se iguala à vibração daquilo que você pediu. O universo não precisa te entregar nada, porque energeticamente você já se tornou. É por isso que tantos relatam que antes do grande acontecimento sentiram apenas tranquilidade, não esperança, não empolgação. Tranquilidade. Essa serenidade é o prenúncio da criação. Imagine o oceano antes de uma onda se formar. Superfície calma, aparente imobilidade, mas por baixo, correntes invisíveis se movem, acumulando força. Assim é a entrega. Por fora parece silêncio, por dentro é movimento puro. Cada célula, cada pensamento, cada partícula de energia começa a se alinhar com um novo estado vibracional. E, quando o campo atinge o ponto de coerência máxima, a realidade colapsa. É nesse instante que o invisível se torna visível. A entrega consciente não pode ser forçada. Ela chega como consequência natural da exaustão do controle. Quando você já tentou de todas as formas, quando já orou, visualizou, afirmou e esperou, e nada mais resta além do simples aceito. Esse aceito é a senha. Ele muda a assinatura energética. O campo entende que o ego saiu do caminho e que a consciência voltou a assumir o comando. É nesse espaço que o milagre se torna possível, não como evento extraordinário, mas como resultado da coerência restaurada. Há uma inteligência viva sustentando o fluxo da vida. Quando você se entrega a ela, o medo perde função. O corpo deixa de se contrair, a mente deixa de resistir e a alma volta a expandir. A entrega não é o fim da busca, é o início da união. É o retorno à frequência da confiança original. Quando essa vibração se instala, até o silêncio se torna a resposta. E nesse estado, algo muda para sempre. Você percebe que nunca precisou controlar o universo. Apenas permitir que ele fluísse através de você. O sinal final não vem de fora. Ele não é coincidência, não é acontecimento, não é mensagem. Ele é um estado. A vibração da paz é o sinal. A serenidade é o sinal. O instante em que você sente que não precisa mais correr atrás é o momento exato em que o universo começa a correr em sua direção. Repita internamente, com leveza: eu confio, eu me entrego, eu vibro o já realizado. Deixe que essas palavras se dissolvam até não restar som, apenas presença. E então, sem aviso, você perceberá o que muitos chamam de milagre. Não porque algo novo surgiu, mas porque, finalmente, você se tornou transparente o bastante para enxergar o que sempre esteve. A entrega é o último passo antes da vitória vibracional. É a chave que transforma a espera em realização, dúvida em confiança, busca em comunhão. O universo inteiro se move quando um coração, em silêncio, decide parar de resistir. E é nesse silêncio que o novo se revela. Não com ruído, mas com um sussurro que diz: está feito. Há uma sabedoria antiga que atravessa séculos e civilizações. A história do bambu chinês. À primeira vista, parece apenas uma parábola sobre paciência, mas se você a observa com o olhar da consciência, percebe que ela contém um dos segredos mais profundos da manifestação e do equilíbrio vibracional. O bambu chinês é plantado como qualquer outra semente. É regado, cuidado, nutrido com sol e atenção. Mas, durante os primeiros 5 anos, nada acontece. Nenhum broto, nenhuma folha, nenhum sinal de vida. Tudo o que se vê é terra, silêncio, imobilidade. E ainda assim,
o cultivador continua, porque sabe que, nesse aparente vazio, há uma força crescendo onde os olhos não alcançam. Durante esse período invisível, o bambu não está parado. Ele está construindo suas raízes. E não são raízes comuns. São profundas, extensas, firmes o bastante para sustentar o crescimento que virá. Porque quando o bambu finalmente rompe a terra, ele cresce até 25 metros em poucas semanas. O que parecia estagnação era, na verdade, preparação. O tempo de silêncio era tempo de estrutura. O invisível trabalhava com paciência para que, quando o visível chegasse, pudesse permanecer. Assim é com a alma humana. Assim é com a manifestação. Há períodos em que tudo parece imóvel, em que nada floresce, em que o universo parece quieto demais. E nesses períodos, a mente impaciente tenta arrancar a semente para ver se ela está viva. Mas o campo quântico responde à vibração do cultivador, não à pressa do observador. Quando a impaciência domina, a frequência se torna instável e o campo, que estava pronto para entregar, recua. O bambu ensina que o tempo do invisível é o tempo da confiança. O tempo em que você não vê é o tempo em que o universo mais trabalha. A paciência vibracional é o estado em que o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. É o ponto em que você compreende que nada está atrasado, porque o tempo não existe como o relógio descreve. Ele é um campo elástico, moldado pela vibração. Quando você vibra escassez, o tempo se arrasta. Quando vibra confiança, o tempo se dobra. Cada segundo parece leve, fértil, cheio de significado. É por isso que quando você está em paz, tudo parece chegar mais rápido. A vibração da paciência abre os canais do fluxo. A neurociência moderna confirma essa sabedoria antiga. Estudos sobre o cérebro mostram que a paciência ativa as mesmas áreas associadas à gratidão e à empatia. Ela reduz a atividade do sistema límbico, responsável pelas respostas de medo, e fortalece o córtex pré-frontal, a região da clareza e da visão a longo prazo. Quando você escolhe esperar com consciência, o cérebro entende que está seguro. Ele não libera hormônios de estresse, não cria urgência artificial. O corpo inteiro passa a vibrar estabilidade, e o campo, sensível a cada microvariação energética, lê essa estabilidade como sinal de prontidão. A paciência não é a ausência de movimento. É o movimento mais silencioso que existe. É a respiração da confiança. Quando você aprende a esperar sem desespero, o universo entende que sua vibração é madura o bastante para sustentar o que está vindo. Porque o campo não entrega desejos frágeis. Ele entrega vibrações estáveis. O bambu chinês não cresce antes de ter raízes profundas porque não suportaria o próprio peso. Assim também é com a sua expansão. O universo adia o visível para fortalecer o invisível. Perceba que a espera não é um castigo, é um ciclo natural da criação. Todo nascimento requer gestação. Todo fruto precisa de tempo para amadurecer. E o campo quântico é o solo da vida, respondendo a cada pensamento, emoção e intenção que você planta. Mas há algo que a maioria esquece. O campo não responde à velocidade do desejo, e sim à consistência da vibração. O que se repete dentro de você é o que se repete no mundo. Por isso, o bambu é tão simbólico. Ele ensina o valor da constância. Há uma serenidade que nasce quando você entende que o invisível é parte essencial do processo. Você deixa de exigir provas e começa a apreciar o silêncio. E esse silêncio se torna fértil. Ele começa a germinar insights, intuições, sincronicidades sutis. O universo fala mais claramente quando você para de gritar perguntas e começa a escutar o que o campo já está respondendo. Em termos vibracionais, a paciência é o estado de coerência temporal. É quando o passado e o futuro perdem importância e o presente se torna suficiente. O bambu não apressa o tempo, ele o honra. A vibração da paciência é uma das mais elevadas porque exige fé madura, a fé que não precisa ver para saber. Quando você alcança esse estado, o tempo se curva em seu favor. A espera deixa de ser um intervalo e se torna o próprio caminho. Mas há uma diferença entre esperar com fé e esperar com medo. A espera do medo é tensa, ansiosa, vibrando escassez. Ela conta os dias, mede resultados, compara trajetórias. A espera da fé é silenciosa, mas viva. Ela observa o que floresce ao redor, mesmo quando o que foi plantado ainda não brotou.
Essa vibração é perceptível. É a energia do cultivador que sabe que o solo está trabalhando, mesmo que os olhos ainda não vejam. A neurociência da paciência mostra que o cérebro recompensa a constância com dopamina de longo prazo. A mesma sensação que sentimos ao realizar algo significativo, mas sem o colapso emocional que vem da busca incessante por resultados imediatos. É uma alegria serena, que nasce da coerência entre o que se faz e o que se sente. Essa é a vibração da maestria, porque o criador consciente não busca apenas o resultado, ele honra o processo. Imagine, por um instante, que sua vida é um grande ciclo de germinação. Há sementes que você plantou há meses, talvez anos, e que ainda não brotaram. Algumas parecem perdidas, outras esquecidas, mas nada se perde no campo quântico. Tudo que foi emitido com verdade ainda vibra, aguardando apenas o momento em que sua energia interna se torne compatível com o que pediu. É isso que o bambu faz. Espera até que o interno e o externo estejam prontos para se encontrar. O tempo divino não é atraso, é precisão. O universo trabalha com sincronia, não com pressa. Ele alinha pessoas, lugares, oportunidades, emoções e frequências para que a manifestação aconteça sem atrito. O que parece demora é, na verdade, um alinhamento multidimensional. E quando finalmente tudo se encaixa, parece mágica, mas é apenas coerência. Durante esse período de gestação vibracional, o mais importante é manter a constância. Não a constância da ação desesperada, mas a constância da vibração serena. Continuar regando o invisível com a energia da confiança. Isso cria o que podemos chamar de semanas de germinação. Períodos intencionais em que você se alinha ao ritmo do invisível. Uma semana para nutrir o corpo com gratidão. Outra para expandir a mente com silêncio. Outra para cultivar o coração com presença. Cada ciclo é um elo de vibração que sustenta o crescimento futuro. Essas semanas não têm o objetivo de acelerar o tempo, mas de sincronizar sua vibração com ele. Porque o tempo do universo é circular, não linear. Cada volta do círculo é uma camada de aprendizado. Cada repetição é uma purificação. O bambu não se impacienta por repetir o mesmo movimento de absorver, crescer, expandir. Ele apenas se entrega ao ciclo. Há algo profundamente curador em aceitar o tempo do invisível. Quando você compreende que o atraso é uma forma de proteção energética, o coração relaxa. E nesse relaxamento, a vibração sobe, porque o medo de perder desaparece. Você entende que o que é seu não pode ser adiado, apenas lapidado. O universo não nega, ele prepara. O tempo da alma não é o tempo do relógio. Ele se mede em expansões de consciência, não em minutos. E cada momento de espera consciente é uma expansão. Porque na paciência você se torna observador e criador ao mesmo tempo. O observador que confia vê o invisível antes de acontecer. E o criador que confia não precisa apressar o resultado. Ele já sente que é. Quando o bambu finalmente rompe a terra, ele não pede aplausos. Ele simplesmente cresce. Ele não celebra o resultado porque sabe que o resultado era inevitável. O invisível já o sustentava há muito tempo. Essa é a vibração da verdadeira manifestação. O natural. Quando o resultado chega e você o recebe com serenidade, é porque já era parte de você. A paciência vibracional é, portanto, a mais elevada forma de fé. É a certeza silenciosa de que tudo está se movendo, mesmo quando nada parece mudar. É confiar que o universo não se atrasa, ele se sincroniza. Que a espera não é vazio, é expansão. E que o silêncio não é ausência, é presença em gestação. O bambu chinês nos lembra de algo essencial. Não existe tempo perdido para quem está em crescimento interno. Cada segundo de aparente inatividade é uma raiz se aprofundando, uma frequência se fortalecendo, uma estrutura se preparando. O campo quântico nunca deixa de responder. Ele apenas aguarda que sua vibração esteja firme o bastante para sustentar o que... No final, a lição é simples e grandiosa. O tempo invisível é o tempo do amor. Porque o amor não apressa, o amor amadurece, ele não exige, ele confia. E quando a confiança se torna sua vibração constante, o universo se apressa em te acompanhar. Repita em silêncio, não como prece, mas como estado. Eu confio no tempo divino da minha expansão.
Deixe que essa frase se torne um abrigo dentro do peito. Porque quando você vibra confiança, o tempo se curva, o invisível se revela, e o que parecia distante floresce diante dos seus olhos. E nesse instante, você compreende o verdadeiro sentido do sinal. Ele nunca veio de fora. O sinal sempre foi você. Crescendo em silêncio, firmando raízes, preparando o terreno da sua vitória. O sinal não vem de fora. Ele nunca veio. Ele se revela no instante em que você vibra o que deseja com tanta presença que o universo não precisa mais te enviar provas. Tudo o que você buscava, o sinal, a confirmação, o milagre, sempre foi apenas um reflexo da sua própria coerência vibracional. Quando emoção e intenção se fundem, o campo responde. E a resposta não vem como algo espetacular, mas como uma serenidade profunda, uma certeza sem raciocínio, uma paz que não depende de nada. Essa é a linguagem do universo. A vibração silenciosa que diz, já está feito. Durante toda a jornada, você aprendeu que o caos não é o fim, é o início da reorganização. Que o teste não é punição, é calibração. Que as repetições são mensagens, não coincidências. Que o silêncio não é ausência, preparação. E acima de tudo, que a entrega é o portal da criação. Agora, neste ponto final que é também um recomeço, o que o universo te pede não é ação, mas presença. Porque o campo quântico se molda à consciência que observa. E quando você observa com gratidão, o próprio tempo se curva para te servir. Tudo o que se move no campo responde à vibração dominante do seu ser. O que você emite de forma constante se torna o alicerce das experiências que vive. Por isso, a vitória não chega como um prêmio. Ela surge como consequência natural da coerência entre emoção e intenção. A verdadeira conquista é vibracional e não material. O que chega no mundo físico é apenas o eco de algo que já estava completo dentro de você. Quando você entende isso, o ciclo se encerra. Não porque acabou, mas porque não há mais distância entre o que sente e o que é. A física quântica chama esse fenômeno de colapso da função de onda. É o momento em que todas as possibilidades do campo convergem em uma única realidade. Mas espiritualmente, chamamos isso de fé manifesta. O instante em que o invisível e o visível se tornam um só. É nesse colapso que o sinal surge, não como coincidência, mas como confirmação. Ele aparece no cotidiano, disfarçado de gesto, de frase, de olhar. O sinal é o reflexo de um campo em coerência. E a coerência é a prova silenciosa de que o universo já responde. O vazio que antes parecia solidão agora se revela como espaço de criação. Ele não era ausência, era gestação. Era o terreno fértil, onde o novo se formava, esperando apenas que você estivesse pronto para recebê-lo. O tempo que parecia lento era, na verdade, compassado com a sua própria expansão. A demora não era castigo, era cuidado. O universo esperava que suas raízes vibracionais fossem profundas o bastante para sustentar o que viria. E agora, aqui, no limiar entre o invisível e o visível, há apenas um estado, o da entrega consciente. Entregar-se não é abdicar do poder. É reconhecer que o poder nunca esteve em forçar, mas em permitir. O fluxo da vida não precisa ser empurrado. Ele precisa ser sentido. A vibração do que você deseja já está presente em cada partícula do seu corpo. O ar que você inspira contém a mesma energia que cria estrelas. Quando você respira com intenção, está literalmente escrevendo mensagens no campo quântico. Sua respiração é um código de criação. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Cada pensamento é um pedido. Cada emoção é uma assinatura energética, e cada vez que você alinha as duas coisas, pensamento e emoção, a realidade responde. Por isso, a manifestação não é mágica, é científica e espiritual ao mesmo tempo. É a consciência se tornando forma. O que antes parecia místico é, na verdade, uma dança precisa entre mente, coração e campo. Mas há algo ainda mais sutil. Quando você finalmente atinge o ponto de coerência total, o desejo desaparece, porque o desejo só existe enquanto há separação entre o que você é e o que quer. Quando essa separação se dissolve, resta apenas o ser. E o ser é o estado mais elevado de manifestação. É quando o Criador e a criação se tornam um só. A paz sem motivo é o sinal de que o ciclo se completou. Observe sua vida neste momento. Tudo o que ela contém, as dores, os atrasos, os encontros, as pausas,
É parte da arquitetura da expansão. Nada foi aleatório. Cada passo, cada silêncio, cada pessoa que entrou ou saiu estava alinhada com o seu campo no exato momento em que precisava estar. O universo nunca erra o timing. Ele apenas responde à vibração mais pura que você sustenta. Quando você muda, tudo muda. A sincronicidade, que antes parecia coincidência, agora se revela como código. Tudo está ligado. Nada se perde. O que parecia confusão, na verdade, era coerência em formação. E quando essa percepção desperta, a vida deixa de ser um problema a resolver e se torna um fluxo a sentir. Você percebe que não há mais necessidade de pedir sinais, porque a própria existência é o sinal. Cada respiração, cada amanhecer, cada detalhe, tudo confirma que você está dentro do campo criado. O caminho até aqui te mostrou que o poder da manifestação não está em controlar a realidade, mas em sintonizar-se com ela. O que você sustenta internamente se torna o molde invisível de tudo o que experimenta. E quando a vibração é estável, o campo se reorganiza com precisão matemática. Não há esforço, apenas sintonia. A manifestação não acontece porque você exige, mas porque você se torna o que vibra. E é por isso que o verdadeiro sinal da vitória não é o acontecimento externo, é a sensação interna de completude. É o momento em que você sente com cada célula do corpo que já está tudo certo, mesmo que nada pareça ter mudado. Essa é a vibração do milagre, a vibração do já realizado. Quando o corpo, a mente e o coração sustentam esse estado, o campo responde instantaneamente, porque o universo reconhece a sua própria frequência em você. O silêncio que antes te assustava agora se torna lar. Nele, você encontra o espaço onde a criação se renova a cada instante. O silêncio é a matriz de tudo. É nele que o campo vibra em sua forma mais pura. E quando você aprende a permanecer nesse silêncio interior, o mundo externo passa a refletir sua paz. O caos se dissolve, as circunstâncias se reordenam, as oportunidades aparecem. Tudo sem esforço, sem corrida, sem medo. A vitória vibracional não é uma conquista, é um estado. É o retorno ao equilíbrio entre o humano e o divino, entre o fazer e o ser. Quando você alcança esse ponto, descobre que nada mais precisa ser provado. A vida se torna testemunha da sua coerência, e o universo, que sempre foi espelho, começa a te refletir com nitidez. O que era busca se transforma em expressão. Você deixa de correr atrás do que quer e passa a expressar o que já é. Comente: eu estou pronto para receber o que já é meu. Essa não é uma frase de esperança, é uma declaração vibracional. Ela diz ao campo: estou em coerência com o que vibro. E o campo, que responde apenas à vibração, começa a se mover. Você não precisa saber como, não precisa prever quando, basta sentir. Assim, o ciclo se fecha. O silêncio antes do salto se transforma em expansão. O teste se converte em confirmação. O caos se revela como mensageiro. A entrega se torna criação. E a espera deixa de ser demora para se tornar tempo divino. Tudo está interligado. Tudo foi parte do mesmo aprendizado. Lembrar que o poder sempre esteve em você. O universo não se atrasa. Ele apenas espera que você entre em sintonia com o que pediu. Quando isso acontece, o tempo perde sentido. As respostas chegam antes das perguntas. Os sinais deixam de ser necessários, porque você se torna o próprio sinal. E nesse ponto, a busca se dissolve em presente. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Ela não virá como algo distante, mas como algo familiar, porque já existe em você. O campo apenas a tornará visível quando você estiver pronto para ver. E você está. Porque se chegou até aqui, é sinal de que o seu campo já vibra na frequência da vitória. O universo inteiro conspira a favor da coerência. E agora que você vibra o que deseja, o fluxo se abre, o caminho se alinha, o invisível se torna forma. A vitória não é algo que vai acontecer. É algo que já está acontecendo agora no exato momento em que você respira em paz. Tudo está em ordem, tudo está conectado, tudo está pronto. E você também está. O sinal não vem de fora, ele nunca veio. Ele se revela no instante em que você vibra o que deseja com tanta presença que o universo não precisa mais te enviar provas. Tudo o que você buscava, o sinal, a confirmação, o milagre, sempre foi apenas um reflexo da sua própria coerência vibracional. Quando emoção e intenção se fundem, o campo responde.
E a resposta não vem como algo espetacular, mas como uma serenidade profunda, uma certeza sem raciocínio, uma paz que não depende de nada. Essa é a linguagem do universo. A vibração silenciosa que diz: já está feito. Durante toda a jornada, você aprendeu que o caos não é o fim, é o início da reorganização. Que o teste não é punição, é calibração. Que as repetições são mensagens, não coincidências. Que o silêncio não é ausência, é preparação. E, acima de tudo, que a entrega é o portal da criação. Agora, neste ponto final, que é também um recomeço, o que o universo te pede não é ação, mas presença. Porque o campo quântico se molda à consciência que observa. E quando você observa com gratidão, o próprio tempo se curva para te servir. Tudo o que se move no campo responde à vibração dominante do seu ser. O que você emite de forma constante se torna o alicerce das experiências que vive. Por isso, a vitória não chega como um prêmio. Ela surge como consequência natural da coerência entre emoção e intenção. A verdadeira conquista é vibracional e não material. O que chega no mundo físico é apenas o eco de algo que já estava completo dentro de você. Quando você entende isso, o ciclo se encerra. Não porque acabou, mas porque não há mais distância entre o que sente e o que é. A física quântica chama esse fenômeno de colapso da função de onda. É o momento em que todas as possibilidades do campo convergem em uma única realidade. Mas, espiritualmente, chamamos isso de fé manifesta. O instante em que o invisível e o visível se tornam um só. É nesse colapso que o sinal surge. Não como coincidência, mas como confirmação. Ele aparece no cotidiano, disfarçado de gesto, de frase, de olhar. O sinal é o reflexo de um campo em coerência, e a coerência é a prova silenciosa de que o universo já respondeu. O vazio, que antes parecia solidão, agora se revela como espaço de criação. Ele não era ausência, era gestação. Era o terreno fértil onde o novo se formava, esperando apenas que você estivesse pronto para recebê-lo. O tempo que parecia lento era, na verdade, compassado com a sua própria expansão. A demora não era castigo, era cuidado. O universo esperava que suas raízes vibracionais fossem profundas o bastante para sustentar o que viria. E agora, aqui, no limiar entre o invisível e o visível, há apenas um estado: o da entrega consciente. Entregar-se não é abdicar do poder. É reconhecer que o poder nunca esteve em forçar, mas em permitir. O fluxo da vida não precisa ser empurrado, ele precisa ser sentido. A vibração do que você deseja já está presente em cada partícula do seu corpo. O ar que você inspira contém a mesma energia que cria estrelas. Quando você respira com intenção, está literalmente escrevendo mensagens no campo quântico. Sua respiração é um código de criação. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Cada pensamento é um pedido, cada emoção é uma assinatura energética. E cada vez que você alinha as duas coisas, pensamento e emoção, a realidade responde. Por isso, a manifestação não é mágica, é científica e espiritual ao mesmo tempo. É a consciência se tornando forma. O que antes parecia místico é, na verdade, uma dança precisa entre mente, coração e campo. Mas há algo ainda mais sutil. Quando você finalmente atinge o ponto de coerência total, o desejo desaparece. Porque o desejo só existe enquanto há separação entre o que você é e o que quer. Quando essa separação se dissolve, resta apenas o ser. E o ser é o estado mais elevado de manifestação. É quando o Criador e a criação se tornam um só. A paz sem motivo é o sinal de que o ciclo se completou. Observe sua vida neste momento. Tudo o que ela contém, as dores, os atrasos, os encontros, as pausas, é parte da arquitetura da expansão. Nada foi aleatório. Cada passo, cada silêncio, cada pessoa que entrou ou saiu estava alinhada com o seu campo no exato momento em que precisava estar. O universo nunca erra o timing. Ele apenas responde à vibração mais pura que você sustenta. Quando você muda, tudo muda. A sincronicidade, que antes parecia coincidência, agora se revela como código. Tudo está ligado. Nada se perde. O que parecia confusão, na verdade, era coerência e informação. E quando essa percepção desperta, a vida deixa de ser um problema a resolver
e se torna um fluxo a sentir. Você percebe que não há mais necessidade de pedir sinais, porque a própria existência é o sinal. Cada respiração, cada amanhecer, cada detalhe, tudo confirma que você está dentro do campo criado. O caminho até aqui te mostrou que o poder da manifestação não está em controlar a realidade, mas em sintonizar-se com ela. O que você sustenta internamente se torna o molde invisível de tudo o que experimenta. E quando a vibração é estável, o campo se reorganiza com precisão matemática. Não há esforço, apenas sintonia. A manifestação não acontece porque você exige, mas porque você se torna o que vibra. E é por isso que o verdadeiro sinal da vitória não é o acontecimento externo. É a sensação interna de completude. É o momento em que você sente com cada célula do corpo que já está tudo certo, mesmo que nada pareça ter mudado. Essa é a vibração do milagre. A vibração do já realizado. Quando o corpo, a mente e o coração sustentam esse estado, o campo responde instantaneamente, porque o universo reconhece a sua própria frequência em você. O silêncio que antes te assustava agora se torna lar. Nele, você encontra o espaço onde a criação se renova a cada instante. O silêncio é a matriz de tudo. É nele que o campo vibra em sua forma mais pura. E quando você aprende a permanecer nesse silêncio interior, o mundo externo passa a refletir sua paz. O caos se dissolve, as circunstâncias se reordenam, as oportunidades aparecem. Tudo sem esforço, sem corrida, sem medo. A vitória vibracional não é uma conquista, é um estado. É o retorno ao equilíbrio entre o humano e o divino, entre o fazer e o ser. Quando você alcança esse ponto, descobre que nada mais precisa ser provado. A vida se torna testemunha da sua coerência. E o universo, que sempre foi espelho, começa a te refletir com nitidez. O que era busca se transforma em expressão. Você deixa de correr atrás do que quer e passa a expressar o que já. Comente. Eu estou pronto para receber o que já é meu. Essa não é uma frase de esperança, é uma declaração vibracional. Ela diz ao campo: estou em coerência com o que vibro. E o campo, que responde apenas à vibração, começa a se mover. Você não precisa saber como, não precisa prever quando, basta sentir. Assim, o ciclo se fecha. O silêncio antes do salto se transforma em expansão. O teste se converte em confirmação. O caos se revela como mensageiro. A entrega se torna criação. E a espera deixa de ser demora para se tornar tempo divino. Tudo está interligado. Tudo foi parte do mesmo aprendizado. Lembrar que o poder sempre esteve em você. O universo não se atrasa. Ele apenas espera que você entre em sintonia com o que pediu. Quando isso acontece, o tempo perde sentido. As respostas chegam antes das perguntas. Os sinais deixam de ser necessários porque você se torna o próprio sinal. E nesse ponto a busca se dissolve em presente. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Ela não virá como algo distante, mas como algo familiar, porque já existe em você. O campo apenas a tornará visível quando você estiver pronto para ver. E você está, porque se chegou até aqui, é sinal de que o seu campo já vibra na frequência da vitória. O universo inteiro conspira a favor da coerência. E agora que você vibra o que deseja, o fluxo se abre, o caminho se alinha, o invisível se torna forma. A vitória não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo. Agora, no exato momento em que você respira em paz, tudo está em ordem, tudo está conectado, tudo está pronto. E você também está.